Bom dia, amados. Estamos meditando sobre obediência baseado na experiência de Saul, registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, do versículo 18 a 22. Ocasião em que Deus deu uma ordem expressa para Saul aniquilar os amalequitas, e o mesmo não fez, trazendo para casa o despojo e o gado. Eu disse na primeira meditação que entendo haver 3 níveis de obediência. E o primeiro nível são aquelas decisões e opções que eu tenho a liberdade de fazê-la, pois são escolhas de coisas e situações para mim mesmo e não para Deus. E o propósito desse primeiro nível é me treinar a ouvir a voz de Deus e me treinar para fazer as melhores escolhas para o meu relacionamento com Deus. Hoje eu quero falar com você sobre o segundo nível. Chamo de segundo nível aquelas posições, lugares, tarefas que não são para mim, e sim para Deus. E aqui estão incluídos todos os ministérios, autoridades, profissionais liberais, profetas, reis e imperadores, como Nabucodonosor, Ciro e outros foram na história. O que se requer nesse nível é que eu entenda que estar naquela função tem um propósito em Deus. E esse foi o problema de Saul. Saul não havia entendido que ele estava ali naquela função de representante de Deus na terra. E se eu represento Deus, já não faço o que faço por mim, mas por aquele que me enviou. Foi isso que Jesus quis dizer quando falou aos discípulos, que a minha comida e minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. No caso aqui de Saul, lhe foi dada uma tarefa para exercer o juízo de Deus sobre aquele povo. E quando esse homem que está nesse cargo ou nessa posição de honra e poder se esquece disso e começa a usar dessa posição para se autopromover ou tirar vantagem, Deus o remove dali. Há implicações desse segundo nível, queridos. É que a vontade final dessas escolhas não é mais minha, mas daquele que me confiou uma tarefa. Não é mais minha vontade e nem do povo também, como Saul tentou justificar no versículo 21. Outras implicações são nossas tendências, vaidade ou paixões. E por último, são também os enfrentamentos que se faz necessário a respeito dessa direção de Deus. Não é o que está acontecendo em nossa nação hoje em relação àqueles que querem fazer justiça? E eu concluo levantando a seguinte questão. Se você perguntasse como posso saber esse propósito, quando você está nesse segundo nível, o Senhor fará você conhecer, saber, seja por uma palavra, um conselho, uma visitação de Deus, Deus vai se encarregar de te dar essa direção específica. Que Deus nos ajude a entender a principal função do nosso chamado e ter a coragem e fidelidade para exercê-la. Fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.